Ultimamente, uma pergunta tem tirado o sono de muita gente que investe aqui no Brasil, né? Com essas notícias de bancos sofrendo liquidação, fica a dúvida: o dinheiro que está na renda fixa, que sempre foi vista como sinônimo de segurança, ainda é um porto seguro? Vamos dar uma olhada nisso juntos? Pois é, aquele porto seguro que a gente sempre chamou de renda fixa, bem, parece que o mar ficou um pouco mais agitado. Uma combinação de fatores está criando um cenário de incerteza e é super importante a gente entender o que está acontecendo. E essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? Aquela segurança, que era quase uma certeza absoluta nesses investimentos, agora está sendo testada. Para se proteger, o primeiro passo é entender direitinho de onde vem o risco. Ok, então vamos aos fatos. O que está gerando toda essa apreensão? Basicamente, é uma espécie de tempestade perfeita, com dois fatores principais. Primeiro, a gente viu a liquidação de algumas instituições financeiras menores, algo que não acontecia com essa frequência. E segundo, a expectativa de queda da taxa Selic, o que acaba pressionando a rentabilidade dos bancos. Essa mistura cria um ambiente novo e, sem dúvida, desafiador. E para a gente entender o tamanho real desse risco, não dá para ficar só na teoria, né? A gente tem que olhar para o que aconteceu na prática. Essa crise tem nome, sobrenome e endereço. E tudo começou com uma sequência de eventos bem preocupantes. O que mais chama a atenção aqui é a velocidade com que as coisas aconteceram. Sabe, não foi um caso isolado, foi quase um efeito dominó. Em novembro de 2025, o Banco Master. Menos de 2 meses depois, em janeiro de 2026, o Will Bank. E já no mês seguinte, o Banco Pleno. Essa sequência, num tempo tão curto, foi o que realmente acendeu o alerta geral no mercado. Agora, se a gente olhar os detalhes, aí sim entende a gravidade da situação. Não foi um problema só. No Banco Master, foi uma fraude de 12 bilhões de reais. Já no Eubank, o problema foi de insolvência, um rombo de 76 milhões. E no Banco Pleno, deterioração financeira e infração de regras. E o impacto nas pessoas? Milhões de clientes e investidores afetados no total. Os números são de fato assustadores. Com um cenário desses, é natural que todo mundo corra para a apólice de seguro do mercado financeiro, o Fundo Garantidor de Créditos, o famoso FGC. Mas a questão é, essa rede de segurança funciona exatamente como a gente espera? A realidade, como vamos ver, tem uns detalhes bem importantes. Primeiro, vamos alinhar os conceitos. O que é o FGC? De forma bem simples, ele é o seguro dos investimentos em renda fixa. É uma entidade privada que existe para uma única coisa: garantir que se um banco coberto por ele quebrar, quem tem dinheiro lá receba de volta. Claro, dentro de um certo limite. E qual é o valor dessa cobertura? O número-chave é este: R$ 250 mil. Esse é o teto da garantia por pessoa, ou seja, por CPF ou por CNPJ, dentro de um mesmo grupo financeiro. E um detalhe fundamental: essa garantia cobre não só o valor que foi aplicado, mas também os rendimentos que o dinheiro gerou até o dia em que o banco foi liquidado oficialmente. E aqui a gente chega no ponto que mais pega o pessoal de surpresa. A expectativa geral é: tudo bem, o banco quebrou, mas o FGC paga rapidinho. Só que a realidade tem sido bem diferente. Os casos mais recentes mostraram que essa espera pode passar fácil dos 50 dias. Em outras palavras, o dinheiro está garantido sim, mas o acesso a ele não é imediato. Mas por que essa demora toda? É que o processo é burocrático, tem várias etapas. Primeiro, o Banco Central precisa oficializar a liquidação. Depois, um gestor é nomeado para montar a lista de todos os credores, um por um. Essa lista vai para o FGC, que precisa validar tudo, cruzar dados, procurar inconsistências ou fraudes, e isso, naturalmente, leva tempo. Só depois de tudo verificado é que o pagamento é liberado. Mas aqui vai a boa notícia, e é importante reforçar isso. O risco de o FGC não pagar é praticamente zero. A instituição é muito sólida financeiramente e tem um histórico impecável de honrar suas garantias. O problema não é falta de dinheiro, é um gargalo no processo. A dor de cabeça é a espera, não o risco de perder a grana garantida. Certo. A gente já entendeu o cenário, os riscos, como funciona a garantia. Agora vem a parte prática, que é a mais importante. Como navegar nesse ambiente e proteger o próprio dinheiro de forma inteligente. Se fosse para resumir a estratégia de ouro em uma única frase, seria essa: diversificar entre diferentes instituições, sempre respeitando aquele teto de 250 mil em cada uma, é a proteção máxima que qualquer investidor pode ter. Então, vamos organizar essa estratégia num checklist bem simples. Primeiro, espalhe os investimentos em bancos diferentes que não sejam do mesmo grupo. Segundo, fique de olho no saldo total em cada um para que a soma do que foi investido mais os juros não ultrapasse os 250 mil. Terceiro, lembre daquela regra de ouro do mercado: rentabilidade muito alta geralmente vem acompanhada de um risco maior. E quarto, esteja preparado para o cenário de espera. Ter uma reserva de emergência separada é fundamental. E tudo isso nos leva a uma reflexão final,
que é muito pessoal, na verdade. Aqueles pontinhos percentuais a mais de rendimento oferecidos por uma instituição menor, será que eles valem o risco de ter o dinheiro preso por meses e toda a ansiedade que vem junto com o processo de liquidação? No fim das contas, a resposta para essa pergunta não está em nenhuma planilha, mas sim no nível de tranquilidade que cada um busca para suas finanças.